mastigando, eu venho com as irmãs, né, que eu venho mastigando a palavra até em casa, e às vezes é difícil engolir. Mas a gente tem que Deus chama, Deus nos capacita. Verdade. Por que nós fugimos? E muitas vezes a gente vê isso aí, até no meio da família. As pessoas buscam tanta coisa fora do lar, às vezes para fugir do problema do próprio lar. Mas quando nos mostra que nós devemos cuidar da família, que ela é o nosso primeiro ministério, a gente já começa a olhar como é que vai ser essa pessoa futuramente. É verdade. Eu recordo, a verdade aplicada já diz, né? Se não cuidarmos bem da nossa família, teremos prejuízo no nosso testemunho cristão e no exercício do ministério. Já no tópico 1, que fala sobre família, meu primeiro ministério, já fala que do nosso a nossa mini congregação, vamos dizer assim, nós brincamos, principalmente eu e a Luana, algumas pessoas também brincam com o presbítero Omar. Verdade. Quando ele vem, ele traz a sua congregação, ele vem catando a criançada ali. Só que nós vemos que tem outras pessoas também que já iniciaram antes. Nós temos sempre um exemplo, eu sempre cito um exemplo. Presta atenção. A diaconisa Cida, a diaconisa Elizabeth, eu sempre cito elas porque quando nós entramos na igreja, quando nós viemos para a igreja, a missionária vinha junto com elas. Tudo bem que a missionária vinha sozinha, conhecia o caminho, mas muitas vezes eles vinham do arroio. Tinha 8, 9 crianças, além das crianças das diaconisas. Então a gente vê que muitas vezes o mini ministério da gente começa ali. Só que tu parar para observar, se tu não cuida bem da tua casa, se não cuida bem da tua família, tu já vai vendo como é que vai ser o ministério da pessoa futuramente. Verdade. Hoje a gente tem aprendido, a gente vê muito aqui, já no próprio 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, o 5, que fala: porque se não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado na igreja de Deus. Quantas vezes a gente fala aquele velho ditado: casa de ferreiro, espeto de pau, casa de marceneiro, portão de ferro. É verdade. Porque a gente tem, às vezes, a gente tem a profissão nas mãos, a gente tem a ferramenta nas mãos, mas no trabalho não usa. Um grande exemplo que uma vez eu dei e as pessoas não entendem. As pessoas ligam depois de mim, que eu digo assim: tu quer ver como é que vai ser a pessoa frente a um ministério ou a liderança de algum departamento? Tu vê como é que ele trata os filhos. Um dia eu citei isso aqui na EPD. Tu vê como é que a pessoa se trata a esposa e os filhos, tu vai ver como é que vai ser ele perante o ministério. A esposa é a preferida, e os filhos vão deixar de lado, tu pode saber, vai ser só a matriz. Não vai para a congregação com maior cuidado. Tu vê, não, mas o meu preferido é o meu filho mais velho, porque ele é o que veio primeiro, é o meu querido. Quer dizer, pode saber que as congregações vão se deixar de lado. Não, mas é o bebê da casa. Pode saber que muitas vezes, se onde é que houver divisão no meio do próprio lar, vai ter uma divisão mesmo. E não vai ter o mesmo respeito com todos. Ou daqui a pouco vai chegar uma coisa que eu aprendi com o nosso saudoso pastor Sebastião, que a gente tem que abraçar todos que vêm.
Verdade. Nós aprendemos, não só eu, mas toda a igreja, que vinde como estáis, vinde todos. Só que depois veio o pastor Flávio, e nós aprendemos a fazer, a abraçar para ir, para fazer abraçar e fazer movimentar. E hoje eu posso dizer que nós estamos aprendendo com os terceiros pastores nossos, que é o pastor Paulo Sérgio de Sorocabana, aquilo que nós limpamos lá atrás, arrumamos, vamos dizer, pegamos uma ferramenta que estava parada, ou que estava sem uso, ou que não era usada ainda, nós arrumamos, nós trouxemos dentro da casa, acabou aquela enxada que estava lá no meio do pátio, às vezes, só o ferro, só a parte do ferro, não tem só a ferrugem pura. Aí tu vai, leva de casa, tu limpa, bota cabo novo. Aí fica, vai colocar o cabo novo e vai deixar ali? Não. Agora vamos na terceira parte. Bota utilidade. É verdade. Você começa a utilizar. Aleluia. Agora, se nós não fizermos isso na nossa casa, como é que nós vamos fazer na obra de Deus? É verdade. Como é que nós vamos dar continuidade? E ontem, enquanto nós estudávamos, eu confesso que normalmente eu tento estudar na quarta-feira ou na quinta, só que essa semana para mim foi meio atípica, vamos dizer assim. Então ontem que nós tivemos que pegar, eu digo, pegar no tranco, vai lá, olha, ouve, estuda e ouve de novo e estuda de novo. E o comentarista falou uma coisa que eu achei interessante, que as pessoas se pegam tanto, já entrando no tópico 1.1, já fala em governar a nossa família, quem não administra adequadamente a sua família, não terá respaldo suficiente para prestar serviço algum no reino de Deus. E às vezes a gente se dedica tanto a fazer a obra. Vamos dar um exemplo, ontem eu dei um exemplo que eu acho interessante. Domingo de manhã, EBD. Domingo à tarde, evangelismo. Domingo à noite, cultos de algum departamento. Segunda-feira, ensaio, determinado departamento. Na terça-feira, normalmente, temos temos evangelismo, temos visita, e à noite, culto de ensino, culto de doutrina. Quarta-feira, culto com a congregação, estudo da palavra. Quinta-feira, culto na sede, e assim vai. Sexta-feira, tem o ensaio dos Gideões, tem o ensaio da CIV, tem o ensaio de obra e o departamento. Sábado tem evangelismo na rua, e vai indo, tu vai ver, começou segunda-feira de novo. E o que tu tem cuidado da tua casa? O que tu tem cuidado do teu lar? E ele falou uma frase, eu anotei, que diz assim, ó: a maior obra de Deus não é a que fizemos ou fazemos na igreja. A maior obra de Deus é a que Ele faz em nós, ou na nossa casa. E uma coisa que, quando eles falam isso, diz assim, o que não adianta ensinar os outros o que a família ainda não viu em você. É eu chegar aqui de repente e dizer para os irmãos, olha irmãos, vocês têm que ser obedientes, porque agora eu sou líder do departamento, eu sou o pastor que colocou um determinado cargo, ou querer mostrar o pastor. Não, irmãos, vamos todo mundo ser fiel ao pastor, olha, amém? Amém? Oh, irmãos, vamos todo mundo agora, temos que ser obedientes, amém? Só que eu saí da porta da igreja e eu já comecei assim, tu viu que sai fora hoje, o pastor mandou buscar 3 vezes. Tu viu que eu contra a vergonha? Olha, o pastor deu problema no sonho, o pastor olhou para mim como se fosse eu com os lados. Ou daqui a pouco, tu viu que hoje o presbítero falou tal coisa para mim, e aí vai indo para casa, tu vai minando, chega em casa, tu não é fiel nem ao teu pastor em casa, tu não tem hierarquia, e tu não tem exemplos para dar para os teus filhos dentro de casa. Verdade.
É muito triste isso aí. A Bíblia diz que quem não dirige bem a sua própria casa, não tem como dirigir a igreja de Deus. 1 Timóteo 3,5. Em outra versão diz que o homem não consegue fazer com que a sua própria família, que é pequena, se comporte bem, ou pode ajudar a igreja toda. Já a Bíblia, do culto diz, quem não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. É uma alusão para que governe bem a sua própria casa, tendo os filhos em sujeição em toda a modéstia. Governar bem a própria casa é um pré-requisito para o trabalho da obra do Senhor. O nosso lar é um estágio obrigatório para executar o reino de Deus. Isso aí é uma coisa que a gente tem passado muito, o estágio obrigatório. Eu acho interessante isso aí, porque nesses últimos 3 anos, cada um de nós passou por um estágio obrigatório, ou nos últimos 4 anos. Cada um de nós já foi testado. Departamento de oração, departamento de visita, departamento de demônios, departamento de missões, departamento de família, departamento de ação social. Cada um de nós tem sido passado por um estágio probatório. Cada um de nós tem passado pelo teste. A gente vai entrar na empresa. Tem empresas que são 30 dias, mas normalmente são 90 dias de estágio para ver se tu vai passar e vai ter um assinado da carteira ou não. Tem casos que tem prazo maior. Eu digo porque lá no banco, para te fazer um cargo, entrou de funcionário normal, tudo bem, é uns 13 meses a menos, passou uns 13 meses a menos. Agora, se tu quiser, eu quero ser gerente, eu quero ser um supervisor, seja qual for o cargo, são 180 dias. São 6 meses que eles te provam, 6 meses que eles te testam, te colocando em 3 agências diferentes. Então, tu fica 2 meses no trabalho no TAP, 2 meses no trabalho no Sentinela e 2 meses no trabalho no Cerro Grande. Nesses 6 meses, a minha média foi de bom para excelente. Eu sou aprovado para ser gerente, para ser alguma coisa. Se não, eu volto novamente. Eu não volto nem para o lugar que eu estava. Pior de tudo isso. Hoje, se eu fizer um cargo para gerente e eu não passar, eu passar os 60 nos 6 meses, eles nem pagam para sentinela de retorno. E mandam para a gente o mais longe possível, porque para ver se eu vou aumentar. E a gente, na obra de Deus, a gente tem que passar por esse estágio probatório. E aí eu onde me questionei, eu tenho sido aprovado em todos eles, eu tenho sido bom, eu tenho sido médio, eu tenho sido ruim, eu tenho sido excelente. Nós estamos todos saindo de casa, ninguém sai para ser o melhor de todos, mas a gente tem que sempre ser o melhor que nós fomos ontem. Verdade. Cada vez que eu saio, eu vou para o trabalho, às vezes eu saio daqui, eu brinco com os irmãos, eu digo, até o próximo culto, se Deus quiser. E aí eu brinco com os irmãos, eu prometo que amanhã eu vou voltar melhor do que eu vim hoje. Lá hoje eu voltei um pouquinho pior que eu estava hoje, mas graças a Deus. Primeiro vem Deus, segundo a família, em terceiro a igreja. Quando se fala em primeiro em Deus, eu me vejo muito na minha mente. 14 minutos. 14 minutos. Quando me fala que vem primeiro Deus, segundo a nossa própria família, e terceiro a igreja, me vem à mente e me retorna muito o Salmo 128, que fala que feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Foi uma coisa que eu gostei muito na semana passada, de falar sobre o Salmo 128. Porque primeiro nós temos que ser felizes com Deus. Primeiro nós temos que fazer o excelente nosso para Deus. Aí depois, nós fazendo para Deus, nós estamos
sendo excelente com a nossa família. Verdade. E se eu sou um bom obreiro, automaticamente eu sou um bom pai. Verdade. Só que isso ainda me deu, Reverso. Eu sou um bom pai, eu sou um excelente obreiro. Porque eu tenho que estar um exemplo na minha casa. Aleluia. E num comentário disse assim, ó, uma regra básica para consagrar alguém para o ministério ou para desempenhar qualquer função eclesiástica na igreja deveria tomar por base a família do candidato, o qual o seu exemplo dentro da casa. Que tristeza quando a pessoa não tem testemunho nem na sua própria família, nem é respeitado como obreiro do Senhor. Se não passa no teste da família, como conseguirá passar no teste da igreja? E sabe que você me deu medo? Você imagina, e ainda ontem a minha esposa comentou um vídeo que ela havia visto, e eu achei isso muito interessante, que é justamente se eu estou com alguém enfermo, se eu estou com meu filho enfermo em casa, passando por uma luta, passando por uma necessidade, eu sei que o anjo da igreja, hoje, para cuidar de nós, é o nosso pastor, é a missionária, e aí eles daqui a pouco podem delegar. Olha, tem irmã fulano de tal, pode fazer uma oração. Mas quantas vezes as pessoas estão passando por uma luta, por uma necessidade, e aí daqui a pouco tem, vou botar um exemplo. Eu sou presbítero, ajudo na EPD, ajudo no louvor, aí daqui a pouco meu filho chega e vai lá na casa, daqui a pouco até novo, convertido. Olha, eu preciso que dê uma palavra para mim, e se ele não tem, ele não encontra, ele não vê dentro do lar alguém que possa dar exemplo para ele de caminhar na casa do Senhor, como vergonhoso é isso aí? Pelo todo mundo não vai pedir exemplo, não vai pedir ajuda, mas quantas vezes as pessoas acabam tendo que fazer isso aí? Quantas vezes a esposa tem que conversar com terceiros porque não pode dialogar com o marido? Meu Deus. Foi o que nós foi falar na semana passada. O presbítero Jonas falou profundamente bem sobre duas coisas que dividem muito no meio da igreja, e principalmente o casamento. Além do problema financeiro, é o machismo e o feminismo excessivo. São duas coisas que têm afetado tanto a igreja quanto a família. Se uma família não é bem estruturada e não é bem edificada, isso aí acaba acontecendo. Quando nos fala que a igreja deveria ter uma função eclesiástica, eu fico pensando assim, imagina, é uma coisa que, tudo bem, quando nós vamos para a igreja aqui, uma coisa que o pastor Jerônimo uma vez falou, que para a pessoa ser consagrada até para diácono ou para presbítero, eles faziam uma consulta no SPC do Serasa, para ver se tu não estava devendo. Verdade. Faziam uma consulta, conversavam com a tua família, e ontem o pastor que estava dando a RBD, ele falou assim, faziam até a esposa do cabra, ou ao contrário, ou o esposo, assinar uma declaração. Olha, ele é uma pessoa idônea, uma pessoa, será que hoje tem sido feito isso aí? Hoje se chegarem e me perguntarem na tua casa se tu é uma boa pessoa para assumir um cargo na igreja, será que toda a tua família vai dar um bom testemunho? Eu fiquei com medo, mas às vezes